Evangelizar com renovado ordinário, testemunhar Jesus Cristo em comunhão fraterna, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para formar o povo de Deus. Hoje, meus irmãos, vamos encontrar uma coisa interessante. Você se lembra, em Lucas, Marta um dia veio falar com Jesus. Jesus estava na sala da frente e Maria estava sentada perto dele, escutando atenciosamente o ensinamento do mestre. E Marta estava no meio das panelas, na cozinha. E vocês sabem, hein? Quantos lugares, às vezes tem duas irmãs que brigam para lavar a louça, ou preparar o jantar, o almoço, então, toda parte existe esse problema. A Marta veio falar com Jesus: Senhor, olha, não importa, não que Maria fica aqui sentadinha sem fazer nada, eu mexendo na panela a preparar tudo. Jesus disse o quê? Todo mundo sabe. Marta, Marta, você se preocupa com muita coisa. Uma só coisa é importante: escutar a palavra e pô-la em prática. E Maria escolheu o caminho mais certo. Por enquanto, deixa ele em paz. Vai fazer as suas panelas. Mas se fosse a Marta, diria: tá certo, hoje não tem jantar. Mas é nosso Marta. Ela voltou. Só que hoje o Evangelho é Lucas que conta isso. Como se Jesus tivesse desprezado o trabalho manual. Mas precisa assim. Então hoje Lázaro tinha falecido. Se lembra? E Marta tinha avisado 4 dias antes. Lázaro estava muito doente, para chamar Jesus rapidamente. E Jesus demorou, chegou 4 dias depois da morte de Lázaro. Sabendo disso, a notícia chegou, o mestre. Quem foi que foi ao encontro de Jesus? É a Marta. Qual é o evangelista? É João. Que João conhecia da história de Lucas. Ele escreveu isso quase com 90 anos, 30 anos ainda depois do Lucas. Então, foi Marta que foi ao encontro, dizendo: Senhor, Senhor, pelo amor de Deus, se tivesse chegado em tempo, o meu irmão não teria falecido. Mas, se quiser, pode fazer alguma coisa. E aí, Jesus disse: teu irmão ressuscitará. Eu sei, faz tempo, a Sagrada Escritura já diz: um dia haverá ressurreição dos mortos. É o julgamento final. Mas, então, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim não morrerá para sempre. Isso vale para a gente hoje. Tem gente que diz: por que viver? Não tem, mas nós somos animais. Nascemos à imagem e à semelhança de Deus para viver para sempre. Quem acredita em mim, Jesus diz, não morrerá para sempre. Está no Evangelho, João capítulo 11. Aí Jesus disse: aonde que vocês deixaram o corpo? É lá fora, mas tem uma pedra que fecha tudo. Aí avisaram a Maria que não foi ao encontro de Jesus. O mestre chegou, estão te chamando. Aí ela foi, que o mestre chamou. É o contrário da Marta. Aí diz: mas por que? Hoje em dia devo ser o quê? Momento para ser a Marta que trabalha, é a Maria que escuta o mestre. Escutar e pôr em prática. E chegando lá, Jesus encontrou a pedra redonda que fechava o rochedo cavado. Jesus disse: retire a pedra. Por que retirar a pedra? Que é o símbolo da gente pecador que vive pecado até gravíssimo. É retirar a pedra, é para recuperar, fazer uma ressurreição, devolver a vida que você perdeu. Retirar a pedra, que é o obstáculo maior para você mudar de vida. E Jesus chama depois: Lázaro, vem para cá. Rapaz, vem para cá. Através da confissão, através do perdão. Olha, você lembra o bom ladrão? Lembra-te de mim, Senhor. Ele retirou a pedra que fechava seu coração, sua vontade. Tem tantas coisas boas quando a gente descobre o sentido dos símbolos que traz uma lição tão mais profunda. Aí Jesus disse: retire tudo aquilo que
Lázaro veio para fora, do jeito que foi, preparado para ser, quer dizer, com um lençol, para fechar o lençol. O pessoal ficou admirado. Foi tão grande, tinha tanta gente para ver isso, que esta ressurreição de Lázaro provocou, dias depois, a entrada de Jesus em Jerusalém, que o pessoal nunca tinha visto isso, a ressurreição de um defunto. Mas tudo bem, uma coisa provoca a outra. Mas que a lição é grande para cada um de nós, e cada uma valeu sim, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Evangelizar com renovado ardor missionário, testemunhar Jesus Cristo em comunhão fraterna, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para formar